Bem, o que me surpreendeu mais foi a relação do Rino com o paisagismo, com o jardim, com a vegetação, que isso era algo que para mim eu conhecia um pouco de fora. Não só nas casas, nas casas a gente já tem essa presença forte dentro do que seria um espaço semelhante a um pátio, que a casa é voltada para aquele espaço. Só que ali é feita uma vegetação, foi plantada por ele uma vegetação que era uma vegetação bastante quase selvagem, simulando uma situação de uma mata, isso dentro do ambiente doméstico, né? E bastante integrado a partir das grandes aberturas, né? Com o espaço do interior daquela residência, quer dizer, reproduzir a natureza brasileira no interior das residências. Isso para mim gerou um impacto bastante grande, porque é algo que não existia naquele momento na arquitetura brasileira e mesmo internacionalmente não havia nada semelhante sendo feito na Europa, porque, enfim, você não tem uma natureza exuberante como a nossa. Então, isso, durante o doutorado, ele se tornou uma questão que, para mim, eu identifiquei como sendo uma maneira dele interpretar o que seria a identidade brasileira dessa arquitetura moderna que é produzida internacionalmente, a relação com a natureza dentro das casas, né? Ele sempre teve uma grande paixão pela vegetação, como eu disse, que foi todo digamos, seguiu toda a vida dele, isso. Ele teve um enorme relacionamento com Roberto Burle Marx. A Roberto, para mim, sempre foi quase como um segundo pai. Eu passei minha infância no sítio de Santo Antônio da Bica, toda a vida. E quando o Roberto vinha para São Paulo, ficava sempre em nossa casa. E eles colaboraram muito, digamos, em projetos, inclusive em Caracas, Parque del Este, que eles fizeram juntos, e depois eles faziam também excursões, porque Roberto, você sabe, tem essa fundação dele, Grandes Estufas, e ele fazia uma vez por ano, normalmente, uma grande expedição em várias regiões que ele escolhia, especialmente para certos tipos de plantas, bromélias, orquídeas, o helicônias, coisa e tal, e convidava meu pai para seguir. Eles ficavam fora com 3 caminhões para pegar plantas, catalogar e depois justamente para pôr nas estufas dele e tudo. Muitas das casas dele, os projetos paisagísticos eram feitos dentro do escritório, pela equipe. Frequentemente, os do Burle Marx eram melhores, mas nem sempre, quer dizer. Alguns desses jardins que atravessavam as salas de lado a lado eram muito bem projetados. Eles eram... O paisagismo envolve uma parte prática de controle, como se fosse arquitetura. As plantas funcionam como elemento de controle do espaço. E a outra é a parte plástica. Da mesma forma que a arquitetura, eles trabalham as formas dos jardins. Mas tem uma parte de uso que é preciso planejar. A paixão dele era tanto que eu me lembro que ele foi em Costa Rica para um congresso, não me lembro quanto, mas um congresso internacional de arquitetura, e ele trouxe plantas de lá, que agora tem muito aqui, que era uma orquídea de terra, que dá justamente uma espécie de ramo muito bonito, e dá uma orquídea pequena em cima, que faz uma espécie de, como fosse um capim muito bonito, mesmo que não tenha a flor, é muito bonito, e naquela época não tinha, e ele trazia dentro, como ele era arquiteto, isso chama plantas, né? Plantas, que arquitetos plantas, ele punha nas coisas dos projetos dele, com algodão, molhado assim, e trazia, dizia, o que são? Ele não estava dizendo uma mentira, né? São plantas. Então, sabiam que ele era arquiteto e deixavam ele passar. Hoje em dia não era mais possível essa coisa. Sempre fez questão de usar plantas nativas, excepcionalmente, como essa coisa de Costa Rica, era uma orquídea muito bonita, e que ele trouxe, que depois infestou todas as casas. Eu vi depois de alguns anos que eu fui para a Europa, eu voltei, eu digo, meu Deus do céu, isso aqui foi meu pai que trouxe no 1900, sei lá, 50, uma coisa assim. E não, ele sempre fez a questão, inclusive da Mata Atlântica, e Roberto Burle Marx sempre batalhou para a conservação da Mata Atlântica e tudo. Ele também contribuiu isso realmente das espécies, porque nós temos tantas que não tem necessidade de buscar fora coisas estranhas, né? Quando você tem uma vegetação
as espécies de todos os gêneros. A planta mais vagabunda, mais desprezada dos fazendeiros paulistas é a barba de bode. Porque onde tem barba de bode, a terra é horrível, está esgotada, nem o boi aceita aquilo. E ele faz o jardim e vê a beleza da barba de bode. Ele faz os canteiros externos voltados para o público e planta com barba de bode e aquilo desce e floresce. E ele mostra a beleza de uma planta brasileira que era absolutamente desprezada em todo o sertão do estado de São Paulo e muitos outros estados vizinhos. E ele mostra como a gente pode olhar de outro modo a própria natureza e não ter preconceitos em relação a ela. Porque até então jardins bonitos eram de plantas europeias. Ele como pessoa que viveu na Europa, olhava aquilo e foi capaz de ver a beleza da vegetação brasileira, onde só havia desprezo pela vegetação brasileira. Ele sempre tentou nos projetos, na vida dele pessoal, para ele era uma parte fundamental, ele mesmo que regava o jardim dele. O jardim de Rua Bélgica, por exemplo, a gente se revezava, tínhamos jardineiro, mas ele fazia questão de regar as plantas dele, eram as criaturas dele e também o prazer, né? Um modo de relax, assim, mas simplesmente porque eram as criaturas dele, eu acho que isso sim.